tudo bom? Esse vídeo aqui é um teste para fazer um tipo de vídeo diferente aqui no canal. Vamos ver se dá certo, dependendo do que vocês acharem, eu faço mais desses vídeos aqui. Bom, como quem me assiste, quem me conhece provavelmente já sabe, eu sou muito apaixonada por musicais. Inclusive tem um podcast relacionado a musicais que chama Musicalcast, que somos uma equipe de 8 pessoas e estamos sempre falando sobre as novidades do mundo musical, falando de musicais específicos e tudo mais. Se você gosta de musical, vale bastante a pena ouvir a gente. Mas eu também gosto muito de teatro tradicional e no podcast, no site do podcast, nos espaços para artigos e notícias e tudo mais, não tem muito espaço para falar de teatro tradicional, porque realmente o foco do podcast são os musicais. Mas eu sinto falta, sim, de falar de teatro, tanto que quem me conhece sabe que eu sou meio que uma agenda teatral ambulante. Eu tô sempre recomendando peça pros amigos, porque eu tenho amigos, assim, pelo Brasil todo. Então eu fico, você que é de São Paulo, tal peça tá em cartaz aí, vai ver. Você que é do Rio, tal peça tá em cartaz aí, vai assistir. A gente tem um grupo dos ouvintes no podcast, então tem gente do Brasil inteiro. Aí às vezes só dá eu gritando lá, quem daqui que é de Uberaba? Quem daqui que é de Bauru? Quem daqui... Tem alguém aqui que é de uma pessoa? Etc, etc. Essa é meio minha marca registrada, assim, nesses meios. De gente que gosta de musical, que gosta de teatro, mas infelizmente muita gente que gosta de musical só gosta de musical. E no podcast mesmo não cabe muito falar de teatro tradicional, mas eu sinto falta de comentar isso, assim, porque eu gosto muito e às vezes tem aquelas montagens que são transformadoras que você precisa comentar a respeito. Então eu resolvi começar, talvez, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, fazer meus favoritos culturais, assim, meus favoritos de teatro, de musical também, comentar o que eu vi das últimas montagens que eu assisti e outros tipos de favoritos do tipo, seja filme, música, podcast, shows, etc. Então, vamos ver se dá certo. Vocês me contam aqui se esse formato funcionou, se é melhor eu escrever ou se é melhor eu dar uma guardada pra mim só. Enfim, começando sobre teatro tradicional. Eu tô gravando esse vídeo no comecinho de junho e eu vou considerar tudo que eu já vi até agora em 2017. Ou seja, os 5 primeiros meses de 2017. Eu moro em Curitiba e aqui em Curitiba teve o Festival de Teatro. Então eu separei das peças que eu assisti as 6. Na verdade é um top 5, mas é que uma peça é 2. Eu já explico por quê. Em uma das peças eu vou precisar citar 2. E dessas 5 peças, 4 foram durante o Festival de Curitiba, que realmente esse ano tava bem legal e trouxe coisas do Brasil inteiro, assim, bem interessantes. O top 5, que também é o top 6, na verdade são 2 peças que é da mesma companhia, por isso que eu tô contando como uma só, porque na verdade o meu favorito aqui é a peça, mas também é a companhia, que é uma companhia que chama Toda Desceu. É uma companhia de teatro de BH, né, Minas Gerais, que é toda voltada para quebrar estereótipos, para assim escancarar a família tradicional brasileira, sabe? Nas 2 peças que eles trouxeram pro festival desse ano, foi assim impressionante esse trabalho que eles fazem. São 2 peças, uma delas chama Campeonato Interdrag de Gaymada, que na verdade é uma intervenção urbana. Eles levam essa galera, levam toda a galera LGBT pro centro da cidade de dia e é uma gaymada, você é convidado a formar o seu time e a jogar com eles. Ao mesmo tempo que também é um espetáculo, porque nos intervalos das partidas eles fazem apresentações e eles escancaram assim, essa situação atual do país, o tanto que os LGBTs morrem, os LGBTs sofrem por causa simplesmente de existirem, a dificuldade que é para eles existirem nesse país, e tem vários números assim no meio dos jogos e é maravilhoso, é uma celebração, assim, sabe? A galera de Curitiba que participou realmente estava bem empenhada, a galera veio montada, formaram os times bem divertidos e os meninos da companhia são maravilhosos. Sabe aquelas pessoas que você quer ser amigo, que você quer levar pra casa? São os meninos da Toda Desceu, de BH. E a segunda peça que eles trouxeram era uma peça de rua, que era meio intervenção também, porque ela ia atravessando as ruas de Curitiba e eles pegaram de propósito uma rua de Curitiba que é bem assim, marcada, marginalizada, uma rua assim que tem muito morador de rua, que tem muito comércio de droga, que é uma rua que é considerada perigosa, assim, e eles fizeram essa peça lá,
que era uma peça sobre a família tradicional mineira, mas que também dá pra se aplicar à família tradicional brasileira. Então eles tiravam muito sarro, assim, desse conservadorismo do país, ao mesmo tempo que escancarava esse conservadorismo hipócrita dessas famílias tradicionais, assim. E nos dois espetáculos os meninos estão sempre montados de drag, né? Os personagens sempre são mulheres e eles estão sempre montados, assim. Essa segunda peça chamava Nossa Senhora da Luz. Na verdade sempre é Nossa Senhora de alguma coisa que tem a ver com a cidade que eles estão. Lá em BH o nome da peça era outro. E essas foram as duas peças da Companhia Toda Desceu que eu realmente fiquei assim apaixonada pelo trabalho deles, é muito legal. E aí o meu top 4 acho que vai ser E Se Elas Fossem Pra Moscou, que é essa peça aqui. Essa peça é da Cristiane Jatahy, que é uma diretora que gosta de misturar teatro e cinema. Ela já fez algumas experiências nessa área. E no caso do E Se Elas Fossem Pra Moscou, é uma peça que é duas em uma. É uma peça e é um filme ao mesmo tempo. A plateia é dividida em dois e uma parte da plateia vê o filme, que é feito na hora, ele é editado e transmitido na hora, ao vivo, e uma parte da plateia vê a peça. Então são assim, é a mesma coisa, mas não é, porque são duas perspectivas diferentes. A protagonista da peça e a do filme é diferente, a informação que você tem contato na peça e no filme são diferentes. Então é assim, é uma experiência mesmo, e é incrível o jeito que ela escolheu contar essa história. Eu assisti Júlia, da Cristiane Jatahy, que também tinha uma linguagem bem cinematográfica, mas aí era apresentada de outra forma, era uma plateia só e tinha cenas que eram no palco, cenas que eram filmadas ou pré-gravadas, então, ou passadas ao vivo também. Mas Júlia já foi uma história que não me cativou muito, assim, que não me envolveu muito já. E Se Elas Fossem Pra Moscou, assim, eu já tinha assistido antes de vir pro festival e eu fiz questão de assistir de novo porque realmente é muito bom, e a amiga que foi comigo também adorou, assim, porque é muito legal o que eles fazem com essas duas linguagens, como eles usam bem isso e como os atores são ótimos, porque os atores também são operadores de câmera, sabe? E como eles são... Cara, como eles se viram bem, porque eles têm que lidar com aquilo, com estar ao vivo ali na hora, tem que estar funcionando no cinema, tem que estar funcionando no teatro, é bem legal. E Se Elas Fossem Pra Moscou é baseado no As Três Irmãs do Chekhov. A terceira melhor peça que eu vi nos últimos tempos. Não veio no festival, veio alguns meses depois, mas é de algumas pessoas que vão aparecer no meu top 2 e no meu top 1, que é o CRUM, da Companhia Brasileira de Teatro, que é uma companhia daqui de Curitiba, a sede dela é em Curitiba, mas a peça já tinha estreado fora daqui, acho que há 2 anos, eles só conseguiram trazer pra Curitiba agora. A direção é do Márcio Abreu, que também dirigiu outra peça que ainda vai aparecer aqui no meu top. O elenco é sensacional, assim, só figurinhas caramadas de Curitiba e atores, assim, excelentes. Entre eles, a Grace Passou e a Inês Viana, que trabalharam também na peça que eu vou falar daqui a pouco, que eu também amei. Então foi, assim, muito bom. A luz é maravilhosa, é a luz da Nádia Naira, que é uma artista aqui daqui também, que é da Companhia Brasileira, que eu também tô apaixonada, assim. A luz dela é impressionante, a luz é sensacional. O CRUM ganhou vários prêmios quando estreou em São Paulo e no Rio. E CRUM é esse texto de um cara estrangeiro e fala de relações interpessoais, fala de dependência emocional, fala de muita coisa, cara. Enfim, de você querer buscar o que você precisa fora daqui, mas não é lá fora que você vai achar, sabe? É uma peça que me tocou muito, assim, que conversou muito comigo, assim. No geral, foi uma peça, assim, impressionante, que ficou 2 semanas em Curitiba e que eu me arrependi de só ter visto uma vez. Eu queria ter visto outra vez pra ter processado melhor, ter entendido melhor algumas partes. Mas era, assim, belíssimo, assim. O trabalho do Márcio Abreu é impressionante e era um elenco surreal. Que elenco que ele conseguiu reunir pra fazer aquilo. Era um elenco grande, assim, e todo mundo muito bem. Então foi uma peça que eu gostei muito, o CRUM. Meu top 2 foi uma peça que aí é que vai aparecer. A Grace Passou, que estava como atriz no CRUM, escreveu o texto. E a Inês Viana, que também estava como atriz no CRUM, foi a diretora. E a Nádia, que fez a luz do CRUM, também fez a luz dessa peça, que é Mata Teu Pai, que era um solo da Débora Lã. É uma peça que veio do Rio, que era a Débora Lã em cena, fazendo um monólogo com a ajuda de várias senhoras da comunidade, que aqui em Curitiba foram senhoras daqui de Curitiba, que era como se elas fizessem o coro grego, porque era uma peça baseada em Medeia, mas era uma adaptação de Medeia pensando na mulher dos dias atuais, assim. Então, era um texto
forte demais, que falava muito, assim, pra gente como mulher, o que é ser mulher hoje em dia, ao mesmo tempo que fala de todos os temas que o Medea original falava. Então, assim, é de uma força, era um texto tão impressionante, eu me arrependo muito de não ter comprado o texto, com certeza eu vou dar um jeito de comprar esse texto mais pra frente, porque realmente o texto da Grace era, assim, de tirar o fôlego, sabe? De tirar o fôlego, aquela peça, assim, que se você é mulher, eu recomendo muito que você assista, ou que você leia, se a peça não estiver mais em cartaz. Ela acabou de sair de cartaz num Sesc, acho que no Sesc Ipiranga, que tava em São Paulo. E agora eu não sei pra onde que a peça vai, mas eu vou deixar todas as redes sociais das peças aqui embaixo, então se você tiver interesse em alguma, você pode seguir a página e ficar de olho, né, se for pra algum lugar perto de você. E Mata Teu Pai foi, assim, de tirar o fôlego, sabe, de tirar o fôlego. E era uma coisa, assim, sobre mulher, sobre tinha muito de feminismo, de ser mulher hoje em dia, assim. Falava muito, era Medea falando com as filhas, né, então era Medea falando com a plateia, eu até me emociono, assim, porque realmente era muito forte, muito forte. Cara, eu não tenho o que falar, né? Sem falar que a equipe toda era feminina, né? Acho que tinha, sei lá, uns 2 homens na ficha técnica. Então, realmente, era uma coisa, assim, da força ancestral feminina que era lindo, assim, de ver. E era Medea, e era Débora Lan, e era Inês Viana, e era Grace Passou, e era Nádia Naira, era, assim, sensacional. Recomendo muito Mata Teu Pai. E a peça que eu considerei meu top 1 nos últimos meses, que foi o top 1 do festival, foi uma peça que foi o mesmo diretor de Krum, o Márcio Abreu, que é o diretor da Companhia Brasileira de Teatro, que ele foi convidado pelo Grupo Galpão, que é um dos grupos mais tradicionais do Brasil de teatro, que é um grupo lá de BH. Ele foi convidado pelo Galpão a dirigir uma peça deles, a provocar uma peça deles. Então a peça tem muito de Galpão, mas tem muito do Márcio Abreu também, da linguagem do Márcio Abreu, que é uma peça que chama Nós. Originalmente não tinha tanta intenção de ser uma peça política, tinha uma intenção de ser uma peça sobre a inércia, sobre o indivíduo mesmo, né? Mas acabou virando uma peça sobre o coletivo, porque tem muito uma coisa de rodar e não sair do lugar. Tem várias cenas baseadas em repetição. E, cara, é o Grupo Galpão, assim, sabe? Eu sempre ouvi falar muito do Grupo Galpão, mas foi quando eu vi Nós, foi quando eu vi essa peça que eu entendi mesmo a força deles. É, assim, impressionante. São várias cenas que foram provocadas pelo Márcio, que foram escritas, assim, meio que coletivamente. E é incrível, assim. E assim como Nossa Senhora da Luz da Toda desceu, ele é uma peça que termina numa celebração, uma peça que termina com todo mundo indo pro palco dançar, assim. E é uma peça de comunhão, de comunidade, de coletivo mesmo, porque a primeira cena, várias das cenas, na verdade, cenas que vão e vêm, que tem cenas no meio delas, é uma cena que são os atores fazendo uma sopa, e é uma sopa que é servida pra plateia depois, e os atores também servem caipirinha pra plateia. E a sopa é deliciosa, é incrível fazer parte desse momento e é lindo, assim, sabe? Eu quis muito fazer esse vídeo aqui pra poder comentar das peças que eu gosto, porque nem sempre você consegue comentar e recomendar pros seus amigos. Às vezes você recomenda pra um amigo, mas ele não tá com saco pra ir, ou ele não tá no momento também pra ver uma peça, né? Tipo, uma pessoa tem que estar disposta a ir ao teatro, e às vezes eu sinto falta, assim, de falar sobre as experiências que realmente me mudam, sabe? Eu amo muito musicais, de verdade, amo demais, mas são pouquíssimos os musicais que eu saio do teatro, assim, me sentindo transformada, sabe? Que eu acho que é uma coisa que o teatro faz muito, assim. Nós foi uma puta experiência também, assim. E aí eu vejo que todos os meus comentários foram absolutamente individuais, né? Que eu não fiz muito sentido. Vocês provavelmente não entenderam sobre o que é cada peça, mas o que interessa vão ver. São muito boas, eu juro pra vocês. E essa foi Nós, que foi assim, no festival eu assisto muita coisa. O festival desse ano teve 12 dias e eu assisti 38 espetáculos nesses dias, porque a gente participa de um movimento que é um movimento sem ingresso, porque assim, eu até tenho condição de comprar alguns ingressos assim, mas 38 jamais na minha vida, nem. E tem muita gente no movimento que é estudante que não poderia comprar nenhum ingresso, assim, só poderia ir nas peças gratuitas. Então a gente faz esse movimento de angariar ingressos para quem não pode pagar, assim, e de contar com a compaixão dos diretores e dos produtores para deixar a gente ver as peças. E nesse ano eu consegui assistir 38 peças e
valeu muito a pena, assim, o festival é sempre um momento muito mágico, que dá pra ver muita coisa, ver muita gente, é sempre muito legal, assim, quem gosta de teatro eu recomendo muito que venha a Curitiba. E essas foram as melhores peças que eu vi nos últimos meses. Por favor, me deem feedback sobre esse vídeo pra me falar se vocês acham que tá legal ou se é melhor não. Se você gostou, lembre de dar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!